tema da minha palestra, nosso diálogo, né, vai ser Terra, Planeta, Escola. E eu quero começar com uma oração que eu gosto muito, é uma oração xamânica, tá? Da xamã Alba Valéria, e peço que todos agora se conectem com essa oração, tá? Para iniciarmos a nossa jornada diante do nosso diálogo na tarde de hoje. Mãe nossa, que estais no céu, na terra e em toda parte, bendita seja a tua beleza e a tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor, que cada um de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e o exercício do perdão faça parte de nossa existência. Que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Mãe nossa que estais no céu, na terra e em toda parte, que o propósito maior guie os nossos passos e que a batida dos nossos corações possa se unir ao toque do coração da terra. E assim possamos pulsar em um só ritmo, que as estrelas nos guiem nas noites escuras e que o sol brilhe intensamente em nossos corpos. Oração à Grande Mãe Terra. Então, com essa oração, né, eu fiquei aqui arrepiado, não sei se vocês também tiveram essa mesma sensação, né, com essa oração, que eu abro aqui o nosso momento de diálogo. Vou colocar aqui o slide, né, para que a gente possa avançar no nosso diálogo da Terra, né, planeta escola, né, esse movimento, né, aqui eu coloquei a fotografia, né, de satélite do nosso planeta para acolhermos, né, os aprendizados que eu reservei aqui para vocês e juntos irmos refletindo, né, sobre o que é possível, né, diante de tantos plantios que nós somos apresentados, né, principalmente nesse momento de grande travessia, que todos nós, seres residentes, né, mais de 7 bilhões de habitantes nesse planeta, mais de 7 bilhões, né, estão residindo encarnados, né, multiplicado aí por várias vezes os desencarnados que ainda estão associados com a nossa egrégora ainda espiritual do planeta, guias espirituais, mestres, enfim. A essa escola, a essa grande universidade, vamos verificar aqui alguns propósitos e fazermos algumas reflexões. Vou passar para o próximo slide e verificarmos aqui uma composição, que eu coloquei aqui uma composição técnica, tá, gente? Eu coloquei uma composição bem técnica. Então, algumas características, né? A distância média do Sol, então nós estamos a essa distância, né, muito grande, né, a 149 bilhões, né, de quilômetros e 600 milhões aí de distância do Sol. A translação, né, em média, demora 365 dias, né, então é o círculo, quando o planeta dá a volta ao Sol, né, 365 dias, um ano. A rotação, então, quanto tempo a Terra, né, demora para girar em torno do próprio eixo, né, então aproximadamente 24 horas, né, então precisamente, de acordo com a NASA, né, são 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Então, essa aí é a precisão, né? A precisão. A temperatura média do nosso planeta é de 14 graus. É a temperatura média, né? Já fazendo aí toda a união dos continentes. O diâmetro aqui está exposto, né? 12.756 quilômetros. E o satélite natural, né, conhecido no nosso planeta, é a Lua, tá? Eu vou passar para o próximo slide, e assim, é um texto muito interessante, porque dentro da reflexão, percebemos que somos um ponto, né? Um pequeno ponto aí no meio da imensidão, no meio de bilhões de estrelas, associados a bilhões de galáxias, e que estará aí também de tantos e tantos planetas, né? Então, assim, o trecho que me chamou muito a atenção dessa reflexão de Cal foi, assim, seres de outras dimensões ou de outros lugares para salvar nós de nós mesmos, né? Então, não sei se vocês percebem esse movimento, né? E associado à ufologia e espiritualidade,
nos conforta bastante essa associação de consciências, né, dimensionais, que vêm aqui ao nosso planeta, que se associam, né? E quando eu digo vêm, não necessariamente materializando-se, né? Porque a transcomunicação, ela ultrapassa, né, barreiras da materialidade, mas nos conectando em essência, né, com esse nosso eu autêntico, esse eu que está em patamares dimensionais superiores, a trazer respaldos, né, de condutas morais, né? Porque a gente fala muito de transição planetária, e a transição planetária está justamente nessa transição e nesse acolhimento da nossa moralidade, né? Do nosso sistema ético espiritual também. E aí que eu trouxe uma frase, né, de Allan Kardec que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai, né, uma frase bem famosa, né, bem propagada de Jesus Cristo lá em João. Na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, Allan Kardec, né, quando ele compilou ali os aprendizados dos espíritos e colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala sobre as diversas moradas, né, que Jesus propagava, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, ele já mencionou que não só na Terra existia vida, né, não só no planeta Terra, mas, diante de tudo isso, a gente vai avançando o quê? Mas quais são os tipos de mundos, né, exatamente que acontecem, né? Porque a gente ouve muito falar de transição, provas e expiações, estamos seguindo para o plano da regeneração, mas eu separei aqui no nosso diálogo, de forma muito didática, para que a gente compreenda quais são os campos evolutivos do planeta, tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide, o nosso próximo patamar aqui, tá? E, assim, antes de falar, né, dos tipos, né, dos ciclos, né, transitórios de planeta, eu separei aqui também, eu acho muito interessante. Eu gosto de misturar um pouco ufologia com filosofia, né? Margaret falou que ela gosta muito de associar a psicanálise com a ufologia, e eu gosto muito de trazer também, né, os campos filosóficos, né, respaldos também de grandes pensadores que já passaram aqui pelo nosso planeta. E Santo Agostinho, ele tem um estudo, né, anotações muito interessantes de 3 grupos de espíritos que habitam o planeta Terra, tá? Então, o primeiro tipo de espírito, ou grupamento de espíritos, né, que habitam no planeta Terra, está os que se encontram em regime de expiação, que já viveram em outros mundos, tá? Isso é bem interessante, e eu percebo, né, quando a gente vai ministrar os cursos de operadores de mesa conexão estelar, e a gente tem um relógio onde verifica onde estão, né, os nós encarnatórios, por exemplo, e tem alguns momentos que o pêndulo ele fica parado, ou seja, não foi aqui no planeta Terra. É uma coisa muito interessante, que é a prova, né, de que realmente esse grupamento de espíritos que estão em regime de expiação tiveram suas experiências em outros mundos, né, que trazem de outros planetas, de outras galáxias, experiências, e que estão aqui no planeta Terra, nessa grande escola, nessa grande universidade, para aprender coisas específicas que talvez somente nesse conglomerado aqui de seres, né, que habitam aqui neste planeta, pode respaldar uma evolução espiritual. Existe um segundo grupamento, que são os que chamamos de selvagens, espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados, ou seja, é uma mescla, né? Então, assim, nós estamos associados aqui no planeta Terra com diversos grupamentos, obviamente, sempre aprendendo com o outro, né? Mesmo os que estão um pouco em um grau de uma percepção diante do arcabouço, né, diante do seu histórico vivenciado, mas também a esse grupamento de espíritos selvagens, né, que estão ainda em um estágio de infância espiritual, vamos chamar assim, né, Santo Agostinho colocou como se fosse uma espécie de infância espiritual.
Então, a estes estão aqui para aprender com esses espíritos colocados como um pouco mais adiantados, talvez por conta da sua trajetória, né, das suas experiências, tá? E existe um terceiro grupamento, que são dos espíritos em via de progresso, né? E que são as criaturas que vivem há muito tempo na Terra, aqui no planeta, e que aqui se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, né? Então, são pessoas que têm muitos processos reencarnatórios, né? Que reencarnaram diversas vidas aqui no planeta Terra, né? Porque a gente sabe que o processo de reencarnação, você pode reencarnar desapegando somente da carne, né? Dessa veste que nós estamos ocupando temporariamente em outros planetas, né? Em outras galáxias, de outras formas e até mesmo sem formas, né? Que existem dimensões, existem arcabouços de aprendizados, né? Que nós não temos formas específicas, né? Essa forma mais humanoide, né? Por isso, quando a gente assiste alguns filmes, né, os campos mais cinematográficos colocam seres meio que disformes, né, que fogem ao padrão humanoide, adâmico, e assim, é muito interessante a gente verificar que Santo Agostinho trouxe essa reflexão muito oportuna de 3 grupos de espíritos, obviamente que aqui a gente não está trabalhando com absolutismo, né, Santo Agostinho, ele, resumidamente, ele colocou 3 grupos de espíritos que habitam a Terra, até aquela época em que ele fez essa reflexão. Então, muito interessante de checarmos que o que nos faz reconhecer um ao outro é justamente esse corpo, né, muito parecido, né? Então, o espírito, ele tem uma trajetória muito específica, muito peculiar, né, diante da trajetória do DNA espiritual. Eu gosto muito dessa expressão, DNA espiritual. E, associado a isso, nós estamos aqui em diversas origens. Gilda Moura, hoje de manhã, falou justamente isso, né? Nós estamos aqui no planeta advindos de diversos tipos de orbes, de diversos tipos de arcabouços energéticos, espirituais, mas nos reencontramos e nos reconhecemos aqui no planeta Terra por conta de aprendizados muito parecidos. Vou passar aqui para o próximo slide, muito parecidos. E aqui eu separei, né, como eu mencionei, de forma didática, os ciclos evolutivos dos planetas, né? Vamos identificar onde nós estamos, né? Onde nós, residentes do planeta Terra, né, o nosso planeta está, tá? Então vamos identificar onde é que o planeta Terra está nesse momento, tá? Nós já tivemos o quê? Mundos primitivos, né, que é a primeira fase dos planetas habitados, tá? Servem de morada para as primeiras encarnações dos espíritos. Então, o planeta Terra já passou por esse ciclo evolutivo. Podemos comparar estes planetas ao planeta Terra na pré-história, até o começo da civilização humana como conhecemos, né? Então, assim, nós já transitamos por esse ciclo evolutivo dos mundos primitivos, tá? A ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e a moral. Por quê? Todos nós sabemos, né? No sistema pré-histórico em que o planeta Terra passou, eu digo pré-histórico, não só em decorrência do surgimento dos humanos, né? Das primeiras estruturas em experiência humana, mas em todo o trajeto, né? Então, existem várias teorias, né? Como a pansdemia, né? Existe uma teoria que fala sobre as fagulhas, né? Da poeira cósmica que foi aglutinada e formou o planeta Terra, assim como formaram também outros planetas. Existem várias teorias que mencionam, né, sobre o planeta Terra, inclusive que 1/3 do nosso planeta, materialmente falando, ele é constituído pela crosta terrestre, né? Não vou nem entrar nos diversos tipos de espíritos ou seres, né, raças que habitam na crosta terrestre. Não vou entrar nessa seara, porque não é o foco, né, aqui na nossa palestra, do nosso diálogo. Mas, né, nos mundos primitivos, né, aqui voltando para o que nós estávamos abordando, existe uma ignorância dominante, né, do conhecimento moral, do conhecimento de entender o propósito de estar aqui. Quais são as diretrizes desse planeta? Por que o meu espírito volta-se a este planeta para aprender o quê? Né? Não sei se vocês já se perguntaram. Estou aqui para quê? De onde eu vim? Qual o meu propósito efetivamente? Né? Então, isso daí são perguntas, né, existenciais, principalmente quando a gente faz meditações,
se coloca à disposição de processos, né, de ativações energéticas, e aí a gente também tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente se coloca, né, para acabar não sendo implantado sistemas, né, de manipulações. Então, a gente também tem que ter muito cuidado, porque o nosso planeta, ele está passando por grandes provações ainda, e a gente vai identificar aqui os ciclos evolutivos, que a moralidade ainda está sendo um grande X da questão para avançarmos a outros patamares evolutivos. Então, vou passar aqui para o próximo slide, para verificarmos o mundo, né, mundos de expiações e provas, né? Então, esse mundo, né, esse ciclo evolutivo que nós estamos, né? O mal está em grande batalha contra o bem, e a gente se recorda, né, quando a gente vem para esse primeiro apontamento, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que falam assim: eu acordo geralmente 3 horas da manhã, geralmente entre 3 e 4 horas, né? É o período mais frequente que as pessoas às vezes acordam, principalmente aqueles que estão em batalhas espirituais, né? Que estão no fronte das batalhas espirituais. Então, o mal está em grande batalha contra o bem, né? Então, assim, quem está aí sendo legionário do bem, né? Trabalhador da luz, do bem, Miguel Arcanjo, né? Trabalha muito nesse fuso horário, né? Obviamente que nós estamos aqui no planeta, existem vários tipos de momentos em que esse horário que eu mencionei, 3 horas, 4 horas da manhã, ele é refletido, né? Mas, assim, esse fuso horário em que vários ciclos de pessoas, né, grupamentos de pessoas estão ali no repouso da matéria e, consequentemente, é aquele momento em que o espírito, né, por meio do seu formato em consciência, pode auxiliar nas grandes batalhas espirituais. Teve um tratamento espiritual, não sei se vocês acompanharam, que Pai Damião falou muito sobre Israel, né? Ele falou de Israel, que inclusive a espiritualidade estava trabalhando bastante naquele momento, que ele iria resumir o tratamento da quarta-feira, né, o tratamento espiritual, porque ele retornaria imediatamente. E no dia seguinte, né, quando eu acionei os meios de comunicação para verificar, né, as notícias, Israel tinha dado uma trégua. Isso daí foi recentemente. Então, isso daí prova, né, o quanto essas batalhas, né, existem e o quanto vale a pena. E ele pediu muito ajuda, né, de todos nós, né, que ficássemos atentos, porque nós faríamos parte também daquela batalha com ele, né, principalmente naquela madrugada. Então, assim, foi um fato assim que me marcou. E quando eu preparei esse material aqui para apresentar para vocês, eu me lembrei bastante. O mundo de expiações e provas, né, tem muito sofrimento versus felicidade, né? A gente vive nessa dualidade, a gente fica muito na dualidade, sofrimento, horas, momentos felizes, né? Então a gente busca a felicidade como uma meta e alguns momentos felizes, mas outros trazem sofrimento, né? Margaret falou do ego, né? Desse processo da nova terra, né? O quanto é importante checarmos essa questão do ego. Mas quando a gente fala isso, não é de um dia para a noite, né? De um dia para o outro. Não é uma coisa tão rápida e em termos de facilidade. Requer o autoconhecimento, né? A autoconsciência das nossas condutas, né? Então, é muito importante identificarmos que ainda estamos nessas batalhas, né? Não temos um prazo determinado, né? Porque quando se fala de transição planetária, nova Terra, é comum as pessoas quererem logo assim uma data, né? Daqui a quantos anos, né, o planeta Terra e todos os seus residentes, todos nós, né, se assim estivermos até lá, estaremos nesse movimento de transição. Então, assim, o agora é muito importante, né? Porque na linha do tempo, passado, presente e futuro, isso daí nós sabemos, né, que quem eu fui, quem eu vou ser e quem eu estou, está acontecendo ao mesmo tempo, está acontecendo agora, né? Então, todo o meu arcabouço, toda a minha herança espiritual, diante de tantas diligências, experiências que eu tive em outras vidas, está refletindo no que eu estou agora. E tudo aquilo que eu possa ser, independentemente de se dentro do planeta Terra ou em outro planeta, em outra dimensão, também está refletindo no meu agora. Então, assim, sabermos, né, balizar diante do equilíbrio, né, entre o sofrimento e a felicidade, checarmos, porque nós estamos, às vezes, apegados, né, ao sofrimento e negligenciando também momentos de felicidade, tornando-os como realidade, né? Pai Damião, ele sempre fala muito do estado de prece, para vivenciarmos o estado de prece, né? Então, vivenciar o estado de prece
é vivenciarmos um estágio de vigília, né? Um estado de vigília, então, que nós estamos tomando conta, né? Por meio da nossa autoconsciência. E aqui eu coloquei também, os espíritos são convidados a consertar erros, né? Ou seja, equívocos, né? Do passado, de outras encarnações, e ao mesmo tempo passar por provações cujo objetivo é fazer evoluir as qualidades da paciência, da resignação e da inteligência. Então, essa tríade é muito importante, né? Para transpormos, né, esse ciclo evolutivo de provas e expiações, ou expiações e provas, né? A paciência, mas não estou dizendo a paciência, eu não estou mencionando da passividade, né? De você se tornar passivo diante daquilo que você precisa empreender, daquilo que você precisa fazer, do que todos nós estamos sendo convidados constantemente, né? Às vezes eu estava refletindo essa semana, né? Essa semana foi muito difícil, está sendo diante desse período, né? Pai Damião até falou dos dragões, né? Dessas forças que estão bombardeando, né? Batalhando aqui no planeta. E aqui eu estava refletindo, né? Sobre o quanto é desafiante, né? A gente se manter firme no propósito, né? Quando na realidade a nossa mente ela vai muito rápido para querer chutar o pau da barraca, né? Diz assim, eu abro mão disso, não quero isso, porque está me deixando muito, né? Está sendo muito difícil, então eu prefiro abrir mão. Mas será que você consegue mesmo, diante da consciência que você já adquiriu e já despertou, né? Então, assim, é um caminho que, assim, quanto mais a gente vai tendo conhecimento, quanto mais a gente vai expandindo, quanto mais a gente vai despertando, mais a gente vai sendo colocado a um convite de permanecer, porque às vezes a dificuldade não é em chegar, é se manter, né? É se manter naquele degrau que você já conquistou. Porque quando existem convites, né, de facilidades, né? O mais fácil seria abandonar o barco, né? O mais fácil seria desistir, né? Mas aí eu fiquei refletindo, os mentores espirituais, né? Os mestres espirituais jamais desistem de todos nós, né? As consciências, né? Então, a exoconsciência, né? Todos os seres que fazem parte dessa exoconsciência não desistem do nosso planeta, não desistem de serem nobres professores, né? De lecionar a todos nós, a mais de 7 bilhões, mesmo que nem grande parcela desses 7 bilhões, né? A gente consegue captar exatamente quais os propósitos que estão sendo ali convidados, né? Mas é muito importante, eu fiquei refletindo, assim, os mentores espirituais, eles não desistem, não desistem da gente, né? Eles insistem em permanecer no amor incondicional, né? No amor ágape, na consciência crística, né? Que eles nos colocam também. Eu achei muito interessante todo esse movimento, né? Eu fico sempre reflexivo nos meus movimentos de consciência, né? Para checarmos, né, esse grande desafio, porque, assim, é muito desafiante, mas a gente consegue. Por que a gente consegue? Porque todos nós estamos juntos, um está segurando a mão do outro, né? Então, assim, vivenciarmos, né, esse ciclo evolutivo do nosso planeta, dos mundos de expiações e provas, é desafiante, mas a gente consegue, né? A gente consegue porque a gente não está só, né? Quando eu entendi, internalizei, né, essa máxima de que nós não estamos sozinhos, a espiritualidade, a exoconsciência, né? A espiritualidade, quando eu digo, é uma maneira macro, né? O macrocosmos está integrado ao microcosmos, ou seja, todos nós, né? Hermes Trismegisto já falava sobre isso, né? Então, assim, dessa integração, o Pai Damião recentemente falou também sobre isso, dessa integração do macro com o micro, né? Do que está em cima está embaixo, então toda essa integração. Então, vamos sim transitar, né? Por essas expiações, por essas provas, checando esses equívocos, né? De outras encarnações, independentemente do local, e vivenciarmos um próximo mundo, né? Que eu vou colocar aqui o próximo slide. Vou avançar aqui para o próximo slide, que são mundos regeneradores, né? Que é isso que está sendo cada vez mais propagado, né? Mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas para os mundos felizes. Então, é como se fosse uma faixa intermediária, como se estivéssemos, de um lado, o mundo regenerador fosse a ponte para alcançarmos os mundos felizes, nesse ciclo evolutivo. Então, estamos começando, estamos ali a iniciar a jornada por essa ponte, que são os mundos regeneradores, esse ciclo evolutivo do planeta.
E o objetivo, né, atual, é o objetivo atual do planeta Terra, né, essa construção dessa ponte. Construirmos essa ponte de maneira permanente, né, como eu falei. O desafio, às vezes, não é chegar na iminência da ponte, mas nos manter nessa construção desses mundos regeneradores, né? E justamente a reconstrução da sociedade sobre novos valores morais, né? Nunca nós estivemos, né, tanto com essa poeira moral tão sendo colocada para cima, jogada para cima, para checarmos, inclusive, os nossos preconceitos, né? Os nossos preconceitos, porque muitas vezes nós falamos em igualdade, equidade e exigimos respeitos, enfim, tantas outras questões, né, de ordem moral, quando na realidade o primeiro passo, o primeiro exercício é checarmos os nossos preconceitos que estão na nossa fala, na nossa postura, no nosso pensamento, né? O primeiro aprendizado está conosco, então exige esse mergulho interior para checarmos e vivenciarmos esse mundo regenerador já no nosso dia a dia, nas nossas posturas, né? Bem definitivamente, né, onde predomina, né, o bem vai predominando cada vez mais sobre o mal, né? Então as batalhas elas vão avançando e o bem definitivamente vai vencendo e neutralizando todos os campos de maldade, né? Então vou passar aqui para o próximo slide, para o próximo aprendizado, né, que são os mundos felizes, tá? Vou passar aqui para o próximo slide. São os mundos felizes, onde o bem supera muito a ignorância, né? Então, quando avançarmos, né, nessa travessia, quando avançarmos nessa ponte, né, chegando a esses mundos felizes, e depois dos mundos felizes ainda tem mais caminhada, né? Em ciclos evolutivos do planeta, onde o bem supera toda a ignorância, a ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis, né? Então, a nossa tecnologia já está muito avançada, né? Então, o desafio hoje nosso, nesse campo de expiações e provas, é vivenciarmos um mundo tecnológico que está completamente distoante com o mundo orgânico, né? Com o nosso mundo orgânico, porque a nossa mente, muitas vezes, não está conseguindo alcançar essa velocidade do tempo tecnológico, né? Então, é importante checarmos como isso tudo faz parte da nossa vida, como fica mais equilibrado na nossa vida, né? A pessoa manda um WhatsApp para você, as pessoas querem que imediatamente você já responda, pelo simples fato de você estar online, só que você está online resolvendo muitas vezes outras questões que também você vai checar e ler aquela mensagem, mas o mundo tecnológico, né, o tempo tecnológico está exigindo muitas coisas nossas hoje em expiações e provas, e isso daí são provas, né, para checarmos como é esse modus de equilíbrio, porque o problema não está com a tecnologia, muitas vezes, está como nós estamos utilizando a tecnologia, né, o que nós estamos fazendo com a tecnologia. E nos mundos felizes, os avanços tecnológicos, a ciência está muito mais avançada, né? Muito mais avançada em patamares inimagináveis, né? Em reflexos profundos dessa exoconsciência. Não existem doenças, né? Mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que deseja, né? Que seja fruto do egoísmo e do orgulho. Então, existe uma neutralização, principalmente nesse senso do que seja a morte, né? Esse tabu ainda societário e moral, né? Do que seja morte. Então, assim, existe uma neutralização de todos esses processos que estão envolvidos, né? Envolvidos guerras, fome, todo esse desajuste planetário que estamos vivenciando. Esses são os mundos felizes, tá, gente? Então, vamos passar para o próximo slide. Eu falo bastante, se deixar, eu vou aqui, não falo a metade do que eu preparei aqui para conversar com vocês. E temos os mundos, né, os mundos divinos, né, os mundos divinos, né, a morada dos espíritos purificados, por assim dizer, né, a espiritualidade usa essa nomenclatura em alguns textos, né, onde o bem impera a ignorância, e a ignorância definitivamente não existe, né, são as últimas etapas reencarnatórias dos espíritos. Então, veja o quanto de planetas, né, existem em outros patamares, né, em patamares tanto inferiores, né, quanto melhores, vamos chamar assim, em ciclos evolutivos do que o planeta Terra, né? Nós estamos aí caminhando, né? Nós estamos já construindo a nossa ponte de regeneração e tenho certeza que todos nós, cuidando dessa expansão da consciência, começando o dever de casa conosco, né? Que isso é importante, porque senão a gente fica só nos apontamentos e o problema vai permanecendo sempre com o outro e a gente foge da nossa autorresponsabilidade. Dentro dessa construção da transição, da nova terra e de tudo que nós estamos
sempre debatendo nos últimos tempos, principalmente. Vou avançar aqui para o próximo slide, para falarmos com tranquilidade sobre alguns assuntos que eu separei ainda para vocês, tá? Então, aqui eu separei a lei de causa e efeito, né, geradora da lei do progresso, né, porque tudo evolui, né, por mais que você não perceba isso, né, então, existe uma lei que é a lei do progresso, né, de acordo com a espiritualidade, que tudo evolui, né? Então, quando não é pelo amor, é pela dor. Isso é a lei da causa e do efeito, tá? Então, quando você não está evoluindo, não está atingindo patamares dessa consciência, desse acesso à sua própria essência, né? A sua centelha efetiva, né? Se não é pelo caminho do amor, então vão existir ali desafios, né? Vão existir algumas situações para te levar a esse amor, né? A esse colapso efetivo da consciência, que você possa enxergar efetivamente seus propósitos, o que realmente faz sentido, o que é essencial na sua vida, né? Então, infelizmente, nós precisamos ainda de alguns saculejos, né? Saculejos para entendermos efetivamente que nós não estamos aqui em um parque de diversão. O planeta escola, né? O planeta Terra não é um planeta de parque de diversão, né? É um planeta que nós estamos aqui também para evoluirmos dentro dos equilíbrios, né? De equilíbrios, de situações que estão propostas aqui, principalmente utilizando do arcabouço do nosso espírito. Gente, esse reencontro cada vez mais, né, frequente, essa graduação, essa subida dessa escada, né? Eu enxergo a evolução espiritual quando eu fecho meus olhos e falo assim, evolução espiritual, eu enxergo uma subida a uma escada, né? É uma subida a uma escada que a gente, degrau por degrau, e o grande desafio é se manter naquele degrau, porque existem convites, né, nefastos, né, para voltarmos a lugares que nós já estivemos, às vezes, em consciência, né, diante das sinapses, né, mentais não vigiadas, e que, às vezes, aparentam ser melhores caminhos por serem mais fáceis e mais curtos, né? Além do mais, permanecer em sofrimentos como estágios de permanência. Então, isso daí é muito importante fazermos essa reflexão também. Vou passar aqui para o próximo slide. E aqui eu trouxe uma citação de Mateus, que ele menciona, né, em seus escritos, tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, né? Então, essa lição ele vivenciou com Jesus, né, com o Mestre Jesus, Sananda, Yeshua, né, como quisermos mencionar os patamares de nome, né, de Jesus. Então, tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês é a reciprocidade, né, gente? Façam vocês também a eles. Então, se você quer respeito, isso já também, Mateus já falava o quê? Dessa questão da evolução moral, né? Que o planeta ele só vai dar esse colapso, esse avanço por conta da evolução moral, reflexiva, né? Então, se eu quero o respeito do outro, se eu exijo o respeito do outro, eu tenho que também plantar o respeito. Se eu quero a verdade do outro, eu também tenho que estar em estágio de verdade. Se eu quero que o outro não me julgue ou que neutralize o sistema de julgamento, eu tenho que também checar como está o meu processo de julgamento, né? Então, assim, é muito importante checarmos quais as nossas realidades, né, vivenciadas hoje e o quanto eu tenho uma participação, porque o natural, às vezes, é fugirmos da nossa responsabilidade. O problema está com o outro, sempre é o outro que me ofende, né? Quando a gente acessa esses sistemas, né, de consciências, né, a essa exoconsciência, né, essa exoconsciência, né, patamares, né, convidativos por meio dos mestres professores, né, de diversas dimensões mais maduras, vamos chamar assim, a gente percebe que existe uma ressonância, né? Existe uma ressonância que funciona como se fosse um grande bumerangue, né? Então, assim, tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, né? Então, a checarmos essa máxima, né, que Mateus deixou aqui registrado. Achei muito importante deixar aqui essa reflexão. Vou aqui avançar, tá? Existe também a liberdade encarnatória, né? Que estamos aqui, ó, nessa liberdade encarnatória. Pensamento, livre-arbítrio, consciência, onde tem a dualidade, o bem e o mal, né? O que a gente entende como sendo o bem e o que a gente entende e materializa como sendo o mal, né?
ou seja, os dois lobos, né? Então, assim, quais os dois lobos, né? Vamos lá para a consciência. Quais os dois lobos que você hoje está dando mais comida, né? Quais dos dois, ou qual dos dois, né? Qual dos dois lobos você tem alimentado recentemente, né? Mais o bem ou o mal? Isso dentro do seu sistema de compreensão do que seja o bem e do que seja o mal, tá, gente? Então, assim, isso tudo a gente percebe que existe a força do pensamento, então, que vai além das sinapses neurais, daquilo que o cérebro produz, né? Que o pensamento está em um patamar intermediário entre a consciência e a mente. Então, quem é você é justamente como está o seu pensamento, é você em seu pensamento, né? Então, se você quiser saber quem você está hoje, é só você prestar atenção como estão os seus pensamentos, tá? Então, se você é uma pessoa muito boa, muito agradável, né? Que existe uma diferença de pessoas boas e bondosas, né? Então, se você está ainda no patamar de ser uma pessoa boa, tal, mas nos pensamentos, ou seja, no íntimo ser, ainda nutre pensamentos completamente nefastos, completamente destoantes ao que realmente passa verdadeiramente em sua essência, né? Então, assim, é muito importante checarmos como está esse patamar, né, de encaixe da nossa consciência, do nosso arcabouço arcástico, né, das nossas bibliotecas acásticas, de todos os nossos registros, como estão as nossas experiências encarnatórias, né, provocadas pelos hormônios, pelos lampejos, né, de provocações aqui, enquanto encarnados, e exatamente saberemos quem nós estamos, porque somos muito mais do que isso, né, gente? Então, somos muito mais do que isso. Então, só voltando aqui para o slide que eu estava, do pensamento, e aí tem o que? A questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Então, assim, será que é tão livre assim, né? Será que somos tão livres, né? Tão livres para escolhermos o que quisermos, né? Principalmente em um mundo evolutivo, né? Em um patamar evolutivo do planeta, que se fala de expiações e provas. Então, será que estamos tão livres assim, né? Quando a gente verifica que existem os tratados espirituais, né? As normas encarnatórias, né? Estamos envoltos da nossa liberdade de escolha, né? Da nossa liberdade de escolha, mas existe também a lei da ação e reação, né? Que todas as nossas escolhas também elas provocam consequências, né? Então, é muito importante checarmos essa tríade, né? Como está nosso patamar de consciência, como está o cumprimento desse livre-arbítrio, né, que nós compreendemos e devemos aprofundar cada vez mais acerca dessa liberdade, né, que é uma liberdade relativa, né, e esses pensamentos que representam quem nós estamos, né, aquilo que está dentro de você, que só você sabe efetivamente o que passa, e ali está refletindo quem você está, né, pelo menos até esse momento. Vamos passar para o próximo slide, que aqui eu coloquei, né, o nosso Mestre Jesus, eu separei essa imagem, né, eu gosto muito dessa imagem, independentemente, né, da figura, né, porque no continente em que Jesus viveu, ele tinha a pele desse jeito, o cabelo impossível ser daquela... Eu não vou entrar nessa discussão, tá? Porque eu acredito que a gente precisa debater muito além do que essa questão, né? A gente está falando de espiritualidade e ufologia, né? Então, assim, a gente tem que ir para os aprendizados, coisas um pouco mais que a gente tem que dar atenção. Então, Jesus atua como um guia para a nossa busca pela plenitude, na qual o único caminho é o amor, né? A única bandeira que Jesus levantou, a única religião, o único religare que Jesus plantou aqui no planeta Terra, aqui nessa escola, nessa grande universidade, quando ele teve a oportunidade de encarnar aqui, né? Ou seja, de juntar-se à carne, né? De materializar-se, foi justamente o caminho do amor, foi a bandeira, o estandarte do amor. Ele só deixou isso, só isso, né? Que já é o todo, né? O amor, né? Por isso que os mentores, guias espirituais sempre falam: o amor transforma, o amor ele eleva, o amor ele tem patamares, né? De vibração que definitivamente faz esse colapso da nossa consciência e nos faz enxergar, tirando os véus, né? Todos os véus que estiverem aos nossos olhos físicos ou espirituais. E aqui eu separei uma frase que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Quando Jesus ele menciona amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não está falando de
uma devoção encabrestada, né? Cega, né? Então, assim, ele não está falando amar a Deus, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência. Então, integre-se à consciência cósmica, integre-se ao todo, perceba muito além, né? Então, ame de forma ágape todas as coisas que existem, de formas visíveis ou invisíveis, né? E respeite o próximo como sendo parte reflexiva, como sendo um grande espelho de você mesmo, né? Então, precisamos pegar essas frases que Jesus colocou e deixou como sementes, né? E colocarmos em nossos solos, né? Muitas vezes os nossos solos ainda estão áridos, estão preconceituosos, estão literários, e precisamos aprofundar, né? Precisamos aprofundar o que Jesus realmente quis dizer com algumas frases, né? Independentemente das traduções, de como tenham sido. Mas, pegando essas frases, a gente precisa ir além, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Artes reflexivas, né? O Deus que ele aqui está falando não é aquele homem barbudo, com um cajado na mão, sentado num trono, dizendo quem sofre e quem não deve sofrer. Quem sobe, né, para patamares assim ou quem desce para patamares de outra forma. Não, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, algo muito mais amplo, né? É o caminho do amor, ou seja, integre-se a essa energia, a essa egrégora do amor. Vou passar aqui para o próximo. E aqui, né, eu coloquei, não podia deixar, né, já que a gente está falando de amor, eu coloquei aqui um trecho da musicalidade, né, que Pai Damião, esse espírito que nos acompanha aqui no Água de Aruanda, né, todas as quartas-feiras está aqui no tratamento espiritual, junto com toda a egrégora dos nobres pretos velhos, né, o Pai Benedito e tantos outros pretos velhos e pretas velhas, espíritos de altíssimo calibre energético. E ele menciona essa música, né? O amor é uma canção, que universos do coração, né? O amor é uma canção, que universos do coração. Gente, eu não tenho o mesmo calibre, tá? De Margaret Atwood, né? Eu não sou um roxinol, mas, né? A gente, para acessar o amor, a gente vai aí se superando e ousando, né? Se vulnerabilizando. Então, assim, esse trecho, né? Dessa musicalidade é muito, assim, toca bastante, né? O amor é uma canção, que universos do coração. Então a gente vai se unindo a tantos versos e formando uma canção. Qual seria a canção? Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, né? Essa integralidade, esse todo cósmico que tanto é falado. Não sei se vocês percebem desse jeito, né? Estou vendo aqui que algumas pessoas estão colocando aqui alguns comentários. É muito libertador vivenciar esse amor. É muito libertador, tá? É muito libertador quando a gente entende, né, exatamente, ou entende o estado que nós estamos e que nós podemos ainda avançar muito mais, que nós não estamos sozinhos. Gente, essa máxima de saber que nós não estamos sozinhos, quando eu compreendi que eu não estou sozinho, tem não só os encarnados, mas os desencarnados em termos de egrégoras espirituais, isso dá um conforto muito grande de sabermos que nós estamos aqui numa escola, que temos nobres professores, né? Sem julgarmos se eles vão trazer lições um pouco mais desafiadoras ou um pouco mais leves. Porque isso daí depende também do ponto de vista do estado evolutivo da sua consciência, né? Então, você parte a uma percepção de uma paciência, de uma resignação. Lembra que eu coloquei lá aquela tríade, né? Então, você passa por uma resignação diante desse amor que você vai vivenciando, que é muito importante a gente cada vez mais estar integrado a essa frequência, né? Margarete, Áquila, Fábio também menciona sobre frequências, né? Falou ao longo desse encontro de ufologia espiritual sobre frequência. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais associado a essa frequência do amor, né? E aqui eu deixo aqui a musicalidade de Pai Damião, né? O amor é uma canção que universos do coração, tá, gente? Vou passar para o próximo slide. E falando de amor, né? Estamos no Terra, planeta escola, né? Então vocês podem perguntar, tá bom, Tiago, eu já entendi que a máxima do aprendizado neste planeta é o amor, né? Mas como exercitar o amor, né? Fale mais sobre o amor. Eu elenquei aqui alguns tópicos, né? Para vivenciarmos esse planeta escola. Respeitar o valor das diferenças pessoais. Então, respeitar o valor das diferenças pessoais, gente, é um primeiro patamar para acessarmos esse amor, né?
checarmos por que ainda nós estamos invadindo esferas pessoais, íntimas, de escolhas, né? Então, assim, o nosso planeta ainda existem guerras por conta de raças, por conta de identidade, orientação sexual. Então, existem ainda, eu entendo isso tudo como ainda gatilhos para desviar a mente das pessoas, porque, assim, se a bandeira é o amor, se o grande aprendizado desse planeta escola é o amor, por que ainda os valores das diferenças, né? Lembrando que Santo Agostinho colocou lá aqueles 3 grupamentos, né, de espíritos, diante de diversas raças que estão empreendidas, né? Raças que estão empreendidas aqui no nosso planeta, por que ainda a gente fala de preconceitos, né? De tantos outros patamares, de acharmos que estamos em situações privilegiadas, em situações melhores, e subjugarmos uns aos outros, né? Isso é uma dissonância, né, com a frequência do amor. Evitar atitudes de possessividade afetiva. Gente, Pai Damião, ele sempre tem mencionado isso, né? Comece a desapegar das pessoas que você mais ama. Não é desapegar de negligenciar, tá? Ele fala desapegar de entender que aquele seu filho, por exemplo, ou aquela sua filha, né? Ok, está como seu filho, está como sua filha, mas a virada da chave, né, dessa expansão da consciência, está em você compreender que ele ou ela são seus companheiros de jornada, né? Então, seu pai, sua mãe, todos aqueles que estão em sistemas familiares sanguíneos ou por afinidade, sistemas de amigos, né? Pequenas sociedades, né? Grupamentos espirituais que eu digo independentemente do religar escolhido, é muito importante a gente verificar a possessividade afetiva, né? A coisificação das pessoas. Às vezes a gente coisifica as pessoas, né? A gente transforma as pessoas em coisas, né? É o meu marido, a minha filha, é meu amigo, meu. A gente fica na posse afetiva e criando cada vez mais nós diante da frequência e da lei do amor, né? Da grande máxima que é essa escola, né? Dessa grande universidade que está lá, o grande aprendizado do planeta Terra é vivenciarmos o amor por meio dos desafios e das provações que estão sendo colocadas, das pegadinhas que estão sendo colocadas, que são colocadas aqui no nosso planeta. Então, desapegarmos, né, dessa possessividade afetiva, né, entendermos como juntos em processos individuais, evolutivos, e ao mesmo tempo junto à coletividade, evoluindo separadamente e evoluindo para algo de unicidade, né? Saindo da separatividade e unindo para uma percepção maior, né? Enxergando a minha pessoa na outra pessoa, percebendo que todos nós estamos unidos pelo aprendizado deste planeta. Admitir que todos estamos sujeitos ao erro, né? O quanto é desafiador admitirmos os nossos erros, né? Admitirmos que nós erramos, nós cometemos alguns tipos de equívocos, né? O quanto ainda é desafiador, né? O quanto a gente às vezes ainda cai no perfeccionismo. Acho que foi a Ana Cristina Prado hoje de manhã que falou sobre isso. O perfeccionismo, né? O quanto a gente ainda cai na armadilha do perfeccionismo, porque o perfeccionismo está associado a enxergarmos muitas vezes aquilo que a gente ainda não conseguiu e, consequentemente, gera um produto de egoísmo, né? De egoísmo, e a gente vai ficando cego, dá uma cegueira existencial diante de um perfeccionismo que a gente só enxerga aquilo que a gente não conseguiu. É aquela história, a gente faz 99%, não fez 1%, pronto, não valeu nada os 99% que fizemos. Então, isso daí é assim, dilacera, né, o nosso espírito, dilacera e engessa, né, cega a nossa trajetória, a nossa clareza de percepção de mundo. Então, assim, é muito importante, né, verificarmos que admitir os nossos erros faz parte de um processo de vulnerabilidade pelo amor, né, pelo alto amor. Então, admitimos naquele momento que nós não somos perfeitos, que eu tenho, sim, a possibilidade de me equivocar em algum momento da minha vida, e a partir daquele erro, daquele equívoco, vai servir como uma mola que vai me impulsionar a buscar patamares melhores, aprendizados,
a verificar para que eu não repita, e assim sucessivamente diante de um processo evolutivo natural, que todos nós estamos nesse planeta. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo, né? Então, querer ser compreendido em tudo, né? Isso daí chega, em alguns casos, a ficar vexatório, né? Que por conta de processos de pertencimento, né? A gente quer ser compreendido em tudo, a gente quer ser o dono da razão, não abrindo também espaço para que o outro dê não só a sua opinião, porque às vezes a opinião fica algo de achismo, né? Não só expresse o seu sistema argumentativo de contribuição, eu prefiro falar mais dessa forma. Dê a sua contribuição argumentativa. Então, ficar na ideia, né, ficar na ideia de que só você tem as certezas absolutas de tudo, só você tem ali a clareza de tudo. E é importante a gente, dentro desse processo do amor, dessa escola planetária, abandonar a ideia de ser compreendido em tudo, porque a gente não vai ser compreendido em tudo. Primeiro que a gente não tem o controle sobre o outro, né? A gente não tem um controle de como o outro nos enxerga, como será o processo de aceitação, como será tantos e outros processos interpessoais que o outro tem também a oportunidade e o direito de ter, né? Então, assim, de evoluir aí dentro do tempo necessário de cada um. Isso aí é questão de respeito e primarmos pelo estandarte do amor. Assumir a responsabilidade pelos atos que praticamos, né? Então, assumir a responsabilidade pelos atos que você praticar, né? Então, isso daí também é muito importante. Assumirmos a responsabilidade diante das escolhas, isso daí tem a ver com as escolhas. Eu escolho o caminho da luz. Eu escolho o caminho do aprendizado, do cumprimento do propósito. E dentro desse caminho do propósito, haverá espinhos, poderá haver também algumas pedras, mas eu não desisto de mim mesmo, né? Eu repito para muitas pessoas, não desista de você, porque é uma frase que eu repito para mim mesmo. Diante de qualquer desafio que aconteça na minha vida, eu olho para o espelho e digo, não desista de você, Tiago, não desista de você. Porque eu entendo que propósitos dados são propósitos a serem cumpridos e que eu não estou sozinho, assim como você não está sozinho. Você que está me assistindo agora, você não está sozinho, você não está sozinha. Então, é importantíssimo que você assuma suas responsabilidades pelos seus atos praticados, segure as rédeas da sua vida, seja o protagonista da sua vida e siga em frente. Não esquecer a própria identidade, gente, esse mergulho à essência, né? Na frequência do amor. Então, não esqueça, não se perca de você mesmo, né? Porque diante de tantos colapsos que a vida, às vezes encarnatória, vai colocando, a gente vai se perdendo de nós mesmos. Então, não esqueça da sua própria identidade. Não esqueça do que você veio aqui fazer, mesmo que você não saiba, mas se coloque à disposição a essa abertura. Perceba qual o seu melhor em essência do que você pode fazer agora, né? Abandone a síndrome de que você nasceu assim, é dessa forma, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, sou assim. Não, você pode ter saído de um jeito, estado em outro, você pode evoluir ainda muito mais, né? Você não é um ser engessado. Jamais querer mudar as pessoas pelos nossos pontos de vista, né? Então, esse proselitismo comportamental, isso daí é muito importante, né, gente? Abandonarmos esse querer mudar o outro pelo nosso ponto de vista. Porque eu estou em um patamar que eu acho que seja confortável, de consciência espiritual, em um grupamento, eu agora caio na ilusão de entender que todas as pessoas devem ter aquela mesma certeza e vivenciar tudo aquilo que eu estou vivenciando. Não. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu passo. Pai Damião, ele sempre fala o quê? Quer mudar o outro, seja exemplo. Né? A mudança ocorre pelo exemplo. Então, se você quer mudar o outro, ao invés de você pegar batalhas por meio de palavras, seja um exemplo, seja um farol na vida da outra pessoa. Então, comece a fazer os seus processos de calibragens, de ressignificações comportamentais, restabelecendo a conexão com o seu eu autêntico, né, com o seu eu superior, e, consequentemente, a sua luz vai começar a iluminar tantos caminhos que você venha a cruzar e tantas pessoas que cruzem por este caminho. Então, assim, não, jamais queira mudar as outras pessoas. Essa é a frequência do amor. Usar sempre sinceridade como defesa, né? Então, assim, olha, me desculpe, mas eu sou muito verdadeiro. Então, por isso que eu falo dessa forma.
Mas existe uma diferença de sincericídio, né? De autenticidade. É uma diferença muito grande, né? Você pode ser autêntico, né? De expressar como você se sente diante daquele ponto de vista que faz referência ao que você pensa, né? Mas você partir para o sincericídio, ou seja, a super sinceridade, né? E utilizar isso como um grande escudo, me desculpe, mas eu sou verdadeiro mesmo. Isso daí está destoante à frequência do amor, né? Está destoante, ou seja, é como se você reprovasse naquela prova aqui no planeta Terra, né? Você está reprovando na escola, né, do planeta, que não fala para você seguir por esse caminho, né? A frequência do amor não diz para você seguir por esse caminho. Perceber nossas limitações para poder compreender as dos outros, né? Então, dá também a possibilidade que o outro também tenha limitações, né? Algumas coisas eu posso saber, outras coisas o outro pode também saber. E juntos, né? Eu não sei algumas coisas, o outro também não sabe, mas às vezes o que eu sei o outro não sabe, e a gente vai fazendo essa partilha. Isso é a frequência do amor, né? Assumir para você que você não sabe de tudo, né? Existem limitações e compreender o outro, né? Quando eu coloquei aqui compreender o outro, vai além do que você apenas aceitar, né? De ser tolerante com o outro, né? Eu não me identifico muito com essa palavra tolerante, né? Porque tolera parece que você está fazendo um favor ainda para o outro, né? É uma questão de respeito, né? Então compreender, né, as limitações do outro quer dizer que você enxerga e consegue amar a outra pessoa, mesmo com todas as limitações que provocam em você grandes convites de aprendizados, né? E aí, para esse ponto, eu sempre faço uma reflexão. Por que o outro está mexendo tanto comigo, em termos de desconforto, né? Quando eu me sinto desconfortável com a atitude de alguma pessoa, né? Então, por que isso está me provocando a um estágio de desconforto? Porque essa pessoa me provoca tanto a ponto de roubar a minha paz, de fazer com que eu saia da minha zona de equilíbrio e passe para um desequilíbrio, né? Por que isso, né? Por que isso? Por conta disso, né? Então, assim, é muito importante checarmos toda essa categoria, né? Assim, essa categoria comportamental. Entender que, tratando-se de amor, todos somos ainda aprendizes, né? Então, mesmo na frequência do amor, todos somos ainda aprendizes, né? Então, aqui eu estou atento ao horário, né? Estamos ainda dentro do horário. Nós começamos 2 horas, mas efetivamente a palestra começou um pouquinho depois, né? Estamos dentro de uma programação natural. Entender que tratar-se de amor, todos somos ainda aprendizes. Gente, não existe uma receita de bolo, não existe ali um regramento, patamares, né, a serem preenchidos. Como verdadeiramente assumirmos o amor ou vibrarmos e estarmos na frequência do amor? Não há, não há, né? O amor ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser aprendido dia a dia, passando para a autorresponsabilidade, autoconsciência, autoconhecimento e assim sucessivamente. Vou passar para o próximo patamar de slide. Vamos aqui para a nossa próxima. E aqui eu separei alguns ensinamentos de Jesus, né, já caminhando para uma finalização do nosso diálogo, né, alguns ensinamentos de Jesus. A reencarnação, né, Jesus em diálogo com Nicodemos, né, eu gosto muito desse diálogo de Jesus com Nicodemos, né, ele diz assim: para chegar ao reino de Deus, era necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então, podemos renascer tantas e tantas vezes nessa mesma matéria, nessa mesma oportunidade, e a reencarnação significa o quê? Essa nova oportunidade, né? Essa nova oportunidade de alcançarmos patamares essenciais na evolução espiritual do nosso espírito. Caridade e fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, todo homem deveria tratar os demais como gostaria de ser tratado e tomar atitudes compatíveis com os valores morais. Parábola dos credores e dos devedores. Né? Essa parábola é muito interessante, que o rapaz ele é perdoado por suas dívidas, mas ele é incapaz de perdoar as dívidas que outra pessoa tem com esta pessoa. Né? Então, eu quero perdão das dívidas para mim, mas não perdoo as dívidas que outras pessoas têm comigo. Né? Então, fazer o bem sem olhar a quem, esse momento, né, de caridade, né, fraternidade, de ampliarmos a nossa percepção. Vamos passar para o próximo slide.
amar a Deus sobre todas as coisas, né? É impossível amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, né? Então, Deus está em mim, está no outro, e juntos somos também Deus, né? Sois deuses, né? Em qualquer atitude negativa que você pratique com outro indivíduo, estará atingido a Deus da mesma forma. Então, assim, quando eu ajudo a outra pessoa de diversas formas, eu também estou atingindo patamares de Deus, né? Patamares divinos, né? Essa pluralidade de auxílio, né? Assim como quando eu me ajudo para poder estar disponível para o outro, também estou também honrando a fagulha divina que habita em mim, né? E aí eu avanço também aqui para a pluralidade dos mundos habitados. Quanto mais valorizadas as questões morais e espirituais, mais elevado é o planeta. Nós vivenciamos aqui, né, na minha fala inicial, eu falei dos ciclos evolutivos, né? Dos ciclos evolutivos planetários. Vou passar para o próximo slide. Cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos, né? E aqui eu trouxe um trecho muito interessante de Lucas, né? Quem é bom, da bondade que guarda no coração, produz o bem. Mas quem é mau, do seu mal, produz o mal. Então, é importante, né, prestarmos atenção na essência das pessoas e não nas aparências, né? Então, é muito importante a gente acessar a essência, porque às vezes a gente fica muito preso na aparência e não permite, né? A gente às vezes não permite que o outro dê a sua contribuição como um mestre, como um professor na nossa vida, né? A gente já quer logo julgar e dizer se a gente quer ou não passar por aquela experiência, mas já está posto que a gente vai ter que atravessar aquele desafio, né? Transformando o problema em desafios, em aprendizados, e, consequentemente, a gente vai sim sendo convidado a enxergar a essência. Esse é o aprendizado do planeta Terra, o planeta do amor, né? O perdão precisa ser um sentimento genuíno, sem segundas intenções ou vaidades, que só buscam satisfazer o orgulho próprio. Eu sempre menciono, né, nas minhas falas, nos meus diálogos, que quem perdoa aprende. É diferente de quem perdoa esquece, porque eu acredito que se a gente esquecer, a gente não aprendeu, né? Mas quem perdoa aprende. Eu prefiro aprender e deixar que aquele registro fique ainda nas minhas páginas de vida, né? No meu livro de vida, do que simplesmente arrancar aquela página e fingir que nada aconteceu. Então, no meu ponto de vista, quem perdoa aprende e não apaga, tá? Esquece. Vou passar aqui para o próximo slide. Temos o patamar da fé, que é um grande, né, arcabouço, né, de aprendizado que Jesus traz, né? Então, com uma boa dose de fé, é possível ter a energia necessária para driblar as adversidades, dificuldades, obstáculos e preconceitos. Fé, né? É um estágio permanente de espírito. A oração, né? Nossas orações não precisam ser numerosas, desde que sejam sinceras e repletas de sentimentos puros, similares à fraternidade. Então, é preciso que a gente acredite na nossa oração, naquele rogativo espontâneo que nós estamos empreendendo, aquela conexão divina. É importante que a gente acredite efetivamente no que nós estamos rogando, as palavras que sejam ditas, que sejam compreendidas, e não de uma forma somente robotizada, né? Automatizada. Vamos passar para o próximo slide. E aqui eu finalizo, né, ainda com algumas ponderações, né? Reduzir ao máximo a produção de lixo para o consumo consciente, né? Com o reaproveitamento, a reutilização, reciclagem de materiais, parar de desperdiçar os recursos naturais, deixar de alimentar o consumismo desenfreado, alimentar-se de mais produtos vegetais orgânicos e até, se possível, cultivados por você mesmo, né? Pai Damião sempre fala, dentro do possível, plante, né, alguns tipos de alimentos para você mesmo, né? Gere essa energia com a terra. Cuidar da saúde do corpo, pois através dele estabelecemos nosso contato e interação com o espírito, ou seja, é o nosso veículo, né? O veículo da nossa consciência, do nosso espírito com o cosmos. Promover o bem-estar, né? Contribuindo para a ordem, a manutenção, a preservação da natureza de todos os seres vivos, sem separatividade. Então, gente, foi um diálogo muito oportuno, né? Um diálogo muito oportuno, de grande conexão, né? Eu fiquei arrepiado aqui algumas vezes aqui ao longo do nosso diálogo, né? E eu acredito que sementes foram plantadas, né? Sementes foram plantadas. Deixei aqui algumas provocações, né?
do que nós estamos aqui vivenciando nessa grande escola, né? Nessa grande escola planetária, Terra, Planeta, Escola. Acredito que eu atingi o objetivo e espero ter chamado menos atenção e mais atenção para o conteúdo, né? Porque Cícero, né, esse grande filósofo romano, ele dizia que quando o seu conteúdo chamar mais atenção do que você atingiu o seu objetivo. Então, eu espero que o conteúdo que eu tenha, né, compartilhado, que eu compartilhei aqui com vocês, tenha efetivamente gerado aí um ponto de semeadura dentro de cada um de vocês, para que em breve, né, grandes árvores, grandes frutos, possamos compartilhar cada vez mais nessa seara evolutiva. Tá? Então, gratidão.